Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé. Lembrando que o nosso programa acontece todas as terças e quintas, sempre no mesmo horário, das 12 às 13. E se você perder a aula, não precisa ficar triste. Eu coloco as aulas lá no meu canal no YouTube. Todas as aulas estão lá, eu criei um playlist com as aulas que já foram ministradas. E como você acessa o meu canal? Você vai no YouTube e lá na busca você digita pr.Antônio Fonseca. pr.Antônio Fonseca. Você já acessa o meu canal e lá tem a abinha playlist. Na abinha playlist você clica e procura a Rádio Tropical FM 91.5. Você vai encontrar todas as aulas lá. E nas terças nós estamos aprendendo bibliologia. A matéria bibliologia ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia e a mensagem da Bíblia. E na quinta-feira, teologia sistemática. E o que nós aprendemos em teologia sistemática? As doutrinas fundamentais da nossa fé. Então, terça, bibliologia, quinta, teologia sistemática. Bem, hoje nós vamos continuar o estudo dos livros do Antigo Testamento. Nós estamos aprendendo os 12 livros históricos do Antigo Testamento. Nós já aprendemos os 5 primeiros, que o povo judeu chama de lei, que no hebraico é Torá, e nós chamamos também, tecnicamente, de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Vamos recapitular os nomes de cada dos 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso nós já aprendemos e hoje, se for possível, se Deus quiser, nós vamos concluir os 12 livros históricos. Depois nós ainda precisamos aprender os 5 livros poéticos e os 17 livros proféticos. Bem, voltando nos livros históricos, que é a matéria de hoje. Nós já aprendemos 9 deles. Vamos recapitular os nomes? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E hoje nós vamos estudar Esdras, Neemias e Ester. E aí nós vamos encerrar a história da Bíblia dentro da linha cronológica, dentro da linha do tempo. Nós encerramos com estes 3 livros. Mas, de repente, você pode perguntar, e os livros poéticos? Porque quando você está lendo a Bíblia, você termina esses 3 livros, Esdras, Neemias, Ester, e a Bíblia continua. Você já vai encontrar na sequência Jó, depois Salmos, e Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois vem os profetas, os 17. Mas o que acontece? Dentro da linha do tempo, da linha cronológica, nós encerramos aí o Antigo Testamento. E os livros poéticos, nós vamos encaixá-los na linha do tempo. Por exemplo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, o nome já diz, Salomão, foi ele que escreveu esses 3 livros. Então nós vamos encaixá-los no período que Salomão governou. Os salmos, só para você ter uma ideia, Davi escreveu 73 salmos, então nós vamos encaixar no período que Davi reinou. E os proféticos, os 17, nós também vamos encaixá-los dentro deste período histórico. E nós concluímos essa linha do tempo mais ou menos, um número redondo para facilitar o aprendizado, 400 anos antes de Cristo. Veja que nós começamos lá no ano 1400, mais ou menos, e vamos parar aí no ano 400. Por quê? Quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós lemos o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, então quando você termina Malaquias e você vai para Mateus, você sai do Antigo Testamento e entra no Novo Testamento. Este período
de aproximadamente 400 anos, nós chamamos período interbíblico, período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há quem diga período de silêncio profético, mas essa colocação ela não está muito correta, porque na verdade Deus nunca deixou de falar com o seu povo, como continua falando com o seu povo até os dias atuais. Deus continua falando com a igreja. Nunca houve um silêncio profético. O que ocorreu foi que dentro deste período de 400 anos, nós não temos nenhum livro inspirado por Deus. Foi isso que aconteceu. Período interbíblico, entendeu? Porque não cabe bem esta palavra silêncio profético. Seria então período sem livros inspirados por Deus. É verdade que neste período nós temos aqueles 7 livros que estão na Bíblia Católica, no Antigo Testamento Católico. Nós já aprendemos que o nosso Novo Testamento, o Novo Testamento que nós evangélicos utilizamos, ele é exatamente igual ao Novo Testamento da Bíblia Católica. Ele é composto de 27 livros, tanto na nossa Bíblia como na Bíblia Católica. O Novo Testamento tem 27 livros, mas o Antigo Testamento, na nossa Bíblia, tem 39, e na Bíblia Católica, 46. Estes 7 livros que estão a mais no Antigo Testamento da Bíblia Católica, estes livros surgem neste período chamado interbíblico, nesses 400 anos. O livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, primeiro Macabeus e segundo Macabeus, mais um acréscimo no livro de Daniel e mais um acréscimo no livro de Esther. Estes livros, eles não são inspirados por Deus, mas de repente você pode perguntar: como que nós sabemos que esses livros não são inspirados por Deus? Basta ler os livros, é só ler que você percebe que eles não são inspirados por Deus. Por isso que a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano completa 40 anos no Brasil, produziu uma Bíblia de estudo. A tradução que nós utilizamos é a João Ferreira de Almeida, mas quando termina os 66 livros, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, no apêndice, depois de Apocalipse 22, porque Apocalipse é o último livro da Bíblia e tem 22 capítulos. Aí nós colocamos no apêndice estes 7 livros e vamos comentando no rodapé por que eles não são inspirados por Deus. E por que nós fizemos isso? Porque no Brasil, 60%, no mínimo 60% da população é católica apostólica romana. E os católicos também estão lendo a Bíblia. Vamos imaginar você conversando com um católico que lê Bíblia e ele faz uma citação para você de um destes livros. Por exemplo, ele cita para você, segundo Macabeus capítulo 12, para justificar a oração pelos mortos. Aí você vai abrir neste capítulo que ele citou, segundo Macabeus capítulo 12, e você vai encontrar lá no rodapé da Bíblia um comentário mostrando por que esta doutrina não é bíblica. Está vendo a importância? Bem, claro que no Antigo Testamento da Bíblia Católica, esses livros estão intercalados entre os 39, mas nós não fizemos assim, nós colocamos no apêndice, depois dos 66, tá bom? Depois, se você quiser conhecer melhor esta Bíblia, ver o que tem nela, o conteúdo, a descrição, por favor, acesse o nosso site, o www.icp.com.br.
acesse o nosso site, lá tem a nossa loja virtual, mas se você ficar na primeira página, vai aparecer para você lá a Bíblia. Aí você clica lá, aí tem uma descrição de tudo o que contém nesta Bíblia, o que nós comentamos, vale a pena verificar. E se você quiser adquirir um exemplar, é só você pedir, tá bom? Mas isso aí você vê quando você acessar o site. Só vou repetir o site para você, www.icp.com.br. Mas vamos para o estudo dos nossos 3 livros para concluirmos os livros históricos do Antigo Testamento. Eles foram escritos, esses 3 livros, Esdras, Neemias e Esther, eles estão nessa sequência na Bíblia, foram escritos num período de mais ou menos 100 anos, mais ou menos entre o ano 538 até o ano 432, mais ou menos. Por isso que nós consideramos este período interbíblico do ano 400 antes de Cristo, mais ou menos 400 anos. É um número redondo para facilitar o aprendizado. Mas isso é importante. Por quê? Porque nós estamos lendo o Antigo Testamento, nós vamos aprender sobre o Império Egípcio, foi onde Moisés viveu, onde Moisés retirou o povo da escravidão, Império Egípcio. Depois nós vamos encontrar o Império Assírio, que foi o império que levou o povo do Reino do Norte, o Reino do Norte, chamado de Israel, que nós já estudamos, para o cativeiro, no ano mais ou menos 722 antes de Cristo. E depois continua com o Império Babilônico. Já viu falar de Nabucodonosor? Então, o Império Babilônico, onde é o atual Iraque hoje. Ali ficava o Império Babilônico, a cidade de Babel, Babilônia, é naquela região. Bem, mas no ano 586, o general de Nabucodonosor, conhecido como o nome dele era Nabuzaradã, leva o povo para o cativeiro, leva para a Babilônia. É neste período que são levados para a Babilônia, por exemplo, 2 profetas, Daniel e Ezequiel. Estes nós chamamos profetas do cativeiro, que nós vamos estudar mais na frente. Bem, eles são levados para o cativeiro, mas eles vão retornar em 3 levas, em 3 grupos. O primeiro grupo com Zorobabel, o segundo grupo com Esdras e o terceiro grupo com Neemias. Mas aí de repente você pode perguntar, e Esther? Não, Esther, ela também é deste período, é contemporânea, mas ela está na cidade de Suzã, lá onde é o atual Irã. Lá é o Império Medo-Persa, ficava ali uma das capitais, uma das cidades onde o rei passava grande parte do seu reinado, ele passou nesta cidade, Suzã. E a Bíblia chama de rei Assuero, na história é conhecido como Xerxes. Então, este período, a rainha Esther é contemporânea, mas ela está lá em Suzã, lá onde é o atual Irã, nos nossos dias. Tranquilão até aí? Tá fácil de entender? Então, este período tem mais ou menos 100 anos. E como eu disse, a primeira leva volta do cativeiro com Zorobabel no ano mais ou menos 538. Lembra que eu falei? O Império Babilônico, isso nós aprendemos na aula passada, ele dura mais ou menos, ou melhor, dura 70 anos, como profetizou o profeta Jeremias. Mas o povo fica no cativeiro 50 anos mais ou menos. A segunda leva volta com Esdras no ano 458 e a terceira com Neemias no ano 444. Portanto, o período é de mais ou menos 100 anos. Tudo bem? Tranquilão? Bem, agora vamos para o primeiro livro, Esdras. O livro de Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, é um único livro. Não é dividido, não tem livro de Esdras e Neemias, é um único livro, Esdras e Neemias. Na nossa Bíblia, ele é dividido, porque quando eles fizeram aquela tradução dos 70, tá lembrado da tradução dos 70, que o rei Ptolomeu Filadelfo, o rei Ptolomeu II, pediu para 72 rabinos traduzirem a Bíblia do hebraico
para a língua grega, lógico, o Antigo Testamento, isso foi feito na cidade de Alexandria. Tudo isso é matéria dada. Se você perdeu a aula, está aí no meu canal, depois você dá uma olhadinha. Bem, mas nesta tradução foi feita essa divisão. Por isso que a Bíblia do povo judeu, que nós chamamos Tanakh, a Bíblia do povo judeu, ela tem apenas 24 livros. E a nossa, porque a Bíblia do povo judeu é o Antigo Testamento, e o nosso Antigo Testamento tem 39. Mas por quê? Porque a divisão é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Tudo que está escrito na Bíblia do povo judeu, que é o Antigo Testamento, está escrito na nossa Bíblia. Tudo que está escrito na nossa Bíblia, na Bíblia do povo judeu, no Antigo Testamento, está escrito também na Bíblia Católica. Só que, detalhe, na Bíblia Católica nós temos 7 livros a mais que também não são considerados canônicos pelo povo judeu. Tranquilão? Tudo isso nós já aprendemos. Bem, então, o livro de Esdras, ele era sacerdote, grande conhecedor da palavra de Deus, um homem que conhecia, ele era escriba, sacerdote e conhecedor da lei. E segundo a tradição judaica, quem escreveu foi ele mesmo. Ele tinha competência para isto, sem problema algum. Até porque, lembra que nós comentamos que os 2 livros dos reis e os 2 de crônicas, nós comentamos que a tradição judaica diz que foi Esdras também que escreveu? Lógico, lá não tem como provar. Mas aqui sim, aqui a gente já tem indícios no livro de que foi o próprio Esdras que escreveu. Então, o autor foi ele, e ele dedicou a ensinar a palavra de Deus, ao povo voltar para a palavra de Deus. É muito bonito este livro, já vou deixar para você como dever de casa. Ler esse livro, você vai gostar. Bem, agora tem uma divisãozinha no livro. Nós temos do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos o primeiro retorno dos judeus a Jerusalém, liderados por Zorobabel. Lembra que eu falei que a primeira leva retorna com Zorobabel? Então lá você vai encontrar. E do capítulo 7 até o 10 nós temos a presença de Esdras ensinando ao povo as escrituras. O livro é conhecido como o segundo Êxodo, porque Êxodo significa saída. O povo não saiu lá do Egito e foi habitar em Canaã. Êxodo significa saída. Você já viu falar no noticiário? Com certeza você já viu. Olha, está acontecendo um êxodo rural, o pessoal está deixando o campo vindo para a cidade. Está acontecendo um êxodo urbano, o pessoal está na cidade e está voltando para o campo. O êxodo significa saída. Então, neste livro, ele é chamado de segundo êxodo, porque o povo está deixando o cativeiro e voltando para a terra de Israel, para a região ali de Judá, da Galiléia. Tudo isso nós vamos aprender mais na frente sobre essa questão geográfica. Mas eles estão saindo, voltando. Por isso é chamado segundo Êxodo. Tranquilão até aí? Bem, deixa eu ver que horas são. Estamos tranquilos no tempo hoje. Estou vendo o horário, porque hoje nós vamos aprender sobre 3 livros. Bem, e qual é a relação do livro de Esdras com o Novo Testamento? Ele fala do retorno de Israel a Jerusalém e mantém essa esperança profética que é a vinda do Messias e que se cumpre com a descendência de Davi, a genealogia de Davi. Nós já aprendemos sobre isso também, a dinastia de Davi. E Zorobabel era neto de Jeconias, e esse nome nós vamos encontrar em Mateus, no primeiro capítulo, ali na genealogia. Depois você lê em casa o versículo 12, os versículos 12 e 13 do primeiro capítulo de Mateus. Então, Esdras tipifica o quê? A obra perdoadora e restauradora de Cristo. Cristo nos perdoou, e Cristo nos resgatou, nos justificou, nos redimiu. Mesma coisa nós vemos esse tipo no livro de Esdras. O povo é perdoado, volta do cativeiro, quer dizer, é resgatado do cativeiro. E quem conduz? Esdras. Olha que interessante esse livro. Vale a pena ler o livro. Bom,
O segundo livro, Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Olha que interessante, ele era um copeiro do rei, mas ele estava incomodado com a situação do seu povo. Porque Esdras voltou para restaurar o templo, mas também precisava restaurar a cidade, os muros da cidade. E Esdras fala com o rei, e o rei permite o retorno dele. Bem, como eu disse, na Septuaginta, o livro de Neemias, na Bíblia hebraica era um livro só, na Septuaginta foi dividido, e nós encontramos também como segundo Esdras, mas na nossa Bíblia vem como Esdras e Neemias, porque você vai entender, lendo os dois livros, você vai entender porque foi feito esta mudança, né? Porque o nome, nós que demos esses nomes, a divisão de capítulos e versículos é feita para facilitar o aprendizado, mas o que interessa é o conteúdo. O conteúdo é exatamente igual da nossa Bíblia, da Bíblia católica e da Bíblia hebraica, tá bom? Tranquilão? Bem, quem escreveu esse livro? Será que foi Neemias, realmente o autor do livro? Bom, existe aí mais de uma posição. Existe mais de uma posição de quem escreveu o livro. Agora, com certeza, como nós vemos ali Neemias, ele vai exercer, diferente de Esdras, que era sacerdote, Neemias vai exercer o governo. Ele vai governar a parte administrativa, ele tinha muita habilidade para isso. Pode ser que foi ele que realmente escreveu essa parte do livro, e não há problema algum. É aceito que foi ele que escreveu este livro, tá? Mas está ali dentro do período. Um vem 13 anos depois do outro, mais ou menos, 13 mais ou menos 13 anos, 15 anos, não passa disso, a sequência, quando o outro vem. Porque nós aprendemos que a primeira leva retornou com Zorobabel, a segunda leva retornou com Esdras, e a terceira leva retornou com Neemias. Então eles trabalharam juntos. Bem, e qual era o propósito do livro? Qual é o propósito? O que vai narrar o livro? A reconstrução dos muros da cidade, que os muros foram destruídos pelos babilônicos, pelos caldeus, então eles vão reconstruir o muro. E nós vamos ver que surgem inimigos tentando impedir a construção do muro, inimigos de Israel, do povo judeu, tentando impedir esta reconstrução dos muros, que durou 52 dias, esta reconstrução. E Esdras promove a restauração espiritual do povo. Enquanto Neemias vai promover aí a organização política, a restauração política, vamos chamar assim, Esdras vai promover a restauração espiritual. E qual é a relação do livro de Neemias com o Novo Testamento? Todo livro do Antigo Testamento tem uma relação com o Novo Testamento. Então, neste período, os planos de Deus para Israel, que foi a reconstrução do muro, a reconstrução do templo, a restauração da lei, do conserto do povo, abriram caminhos para o Messias, para nosso Senhor Jesus Cristo, para que pudesse reivindicar sua autoridade e iniciar seu ministério. Olha que importante. Então fica aí como dever de casa para você ler também o livro de Neemias. Eu sei que é bastante coisa para ler, mas vai lendo. Começa pelo menos. Eu tenho certeza que se você começar a ler, você não vai querer parar de ler, porque é muito interessante este período, muito ensinamento. E por último, nós temos o livro de Esther. Esther, que está lá em Suzã, atual Irã, que é um novo império. Nós aprendemos lá o Império Egípcio, depois o Império Assírio, Império Babilônico e agora Império Medo-Persa.
Olha que interessante, Império Medo-Persa, que o primeiro que nós vemos em destaque, que nós aprendemos na aula anterior, no finalzinho ali do segundo livro de Crônicas e do segundo livro de Reis, Ciro. E é registrado que Deus levantaria Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico. Olha que interessante, nós estudamos isso na aula passada. Se você perdeu a aula, está aí no playlist aí. Acessa aí no YouTube, pr.Antônio Fonseca, e dá uma olhadinha que vale a pena. Bem, Esther, ela se casa, todo mundo conhece a história da rainha Esther, ela se casa com Assuero, ou Xerxes, conhecido na história como Xerxes, e isso se dá mais ou menos no ano 486 até o ano 464, tá vendo? Que Esther, ela é contemporânea, ela está no mesmo período de Esdras e Neemias, e como eu disse, ela está no Irã. Bom, quem escreveu o livro? Quem escreveu? Nós não sabemos ao certo quem escreveu. Alguns dizem que foi o judeu Mardoqueu. Está lembrado do Mardoqueu? Ou Mordecai? Alguns dizem que foi ele. Foi ele até que falou, ele conhecido, né? Ele é da família de Esther. Mas nós não podemos provar. Tem quem diga que foi Esdras ou talvez Neemias também. Há possibilidade? Porque são contemporâneos, com certeza. Foi o trabalho de Esther que favoreceu o retorno de Neemias. Muito provável, mas não tem como provar. Então, uns dizem que foi Mardoqueu, outros Esdras, Neemias. Bem, com certeza foi alguém deste período, que é contemporâneo, da mesma época. Mas isso para a gente não muda nada. Agora, a história você já sabe, o rei Assuero teve lá um problema com a sua esposa, a rainha Vasti. Eu não vou contar, porque eu quero que você leia o livro, para você entender a história do livro. Aqui eu passo algumas informações, uma visão panorâmica, agora você precisa ler o livro. Bem, e aí Esther vai interceder, não, precisa ler, você tem que ler o livro para você entender o que vai acontecer, para entender como ela tornou-se rainha, já começa por aí. Logo no começo, você vai ver como ela tornou-se rainha e como ela livrou da morte o seu povo. Olha que fato importante. Existe até hoje uma festa em comemoração deste fato, desta libertação. Mas aí você lê o livro. E qual é a relação do livro de Esther e o Novo Testamento? Olha, nós temos um fato aí que é a figura do anticristo. Quer dizer, o inimigo do povo judeu queria destruir, queria matar o povo, queria exterminar o povo. E quem quer exterminar a nação de Israel é o anticristo. Nós vemos isso na história e até os dias atuais. Você que está acompanhando os noticiários aí, você vê toda uma tentativa de destruir a nação de Israel. É o que estava acontecendo. O inimigo tem ódio mortal de Israel, porque Israel, na escatologia, é visto como o relógio de Deus. Olha, você quer saber como é que as coisas andam no futuro, na escatologia, nas coisas futuras, você tem que analisar a nação de Israel. Ela é muito importante, principalmente para os pentecostais. Israel funciona como o relógio de Deus. Então, qual é o objetivo do inimigo? Destruir a nação de Israel. E isso aconteceu no período de Esther. Esther vai interceder pelo seu povo e o povo vai ter o livramento. E hoje não é diferente. O inimigo quer destruir a nação de Israel. Esse é o objetivo. Você está acompanhando o noticiário, você sabe do que eu estou falando.
Mas Deus sempre deu vitória para o seu povo. E veja que Esther pede para que o seu povo jejue, para que o seu povo ore, para Deus dar o livramento. E nós precisamos também orar pela nação de Israel. Precisamos orar para que Deus dê um livramento, porque está triste de ver o que está acontecendo. Claro que nós vemos pessoas inocentes também, que não tem nada a ver com esse problema, e sofrendo naquela região, a região de Gaza, você que está acompanhando o noticiário. Nós precisamos orar por eles também. Precisamos orar por eles também. E porque Deus não tem prazer, né, em ver o que está acontecendo. Mas Israel foi agredida, enfim, não é o assunto da aula de hoje. Mas a verdade é uma só. Isso você vai concordar e todo mundo concorda. Que o objetivo do anticristo, do falso profeta, do inimigo, de Satanás, do diabo, foi sempre destruir. Esse é o objetivo, destruir a nação de Israel. Foi sempre esse o objetivo. E não é diferente em nossos dias. Tranquilo? Olha, vou chamar nosso intervalinho rapidinho para você tomar uma água, dar uma levantadinha, mas não sai daí não. Tem muito programa ainda hoje. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Eu tenho um recado muito importante para você. Dá uma olhadinha. Nós disponibilizamos em PDF uma revista refutando alguns ensinos do Adventismo. São mais de 80 citações bíblicas, onde nós colocamos o que pensam os adventistas sobre aquele texto e a resposta apologética, resposta de defesa. Olha os temas que são tratados neste PDF. São 10 temas. Primeiro, o Arcanjo Miguel, depois Cristologia, dieta alimentar, Ellen White, expiação, falsas profecias, juízo investigativo, lei cerimonial e moral, sabatismo e sono da alma. E olha como que ficou. Você tem a citação dos adventistas, o texto bíblico, o que pensam os adventistas sobre o texto e a resposta apologética, a resposta de defesa. Desta forma, você pode dialogar com os adventistas e mostrar com precisão a razão da nossa fé. E como eu disse, a revista está disponível no nosso site, no www.icp.com.br, por apenas R$ 4,99. Esse valor é só para ajudar a nossa instituição. Como eu sempre digo, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano completa 40 anos do Brasil, é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Nós sobrevivemos produzindo literatura para ajudar a igreja brasileira. Então, quando você adquire esta revista, você está ajudando a manter a nossa instituição, que tem como objetivo primordial ensinar a palavra de Deus e combater seitas e heresias. Você pode também adquirir pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. O nosso Pix é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você faz um Pix de apenas R$ 4,99, nos aciona pelo WhatsApp e nós liberamos o PDF da revista para você pelo WhatsApp mesmo. Você também, se quiser, pode adquirir pelo site. Vou repetir o site: www.icp.com.br. Voltamos a apresentar programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho. É o seu programa Defesa da Fé. E nós estamos estudando bibliologia.
livro por livro da Bíblia. Nós vamos estudar, se Deus quiser, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Nós já estudamos a primeira parte, nós dividimos o Antigo Testamento em 4 partes e o Novo Testamento nós também dividimos em 4 partes. Você se lembra do nome das 4 partes do Antigo Testamento? Vamos recapitular. Pentateuco, que o povo judeu chama de Torá, que significa lei. São os 5 primeiros livros. Lembra o nome deles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso já é matéria dada. Até pedir para você escrever esses 5 livros num pedacinho de papel, numa tirinha, e colocar aí na sua geladeira, no seu carro, no banheiro onde você vai, se for o homem se barbear, enfim, coloca ali em algum lugar que você sempre está dando uma olhadinha, para você decorar esses 5 primeiros livros. Bem, eles foram escritos por Moisés. Já aprendemos, concluímos agora na primeira parte, os 12 livros históricos, que é o segundo bloquinho. O segundo bloquinho que você também deve escrever agora, numa tirinha de papel, livros históricos. E os 12 livros, vamos recapitular os nomes deles? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Pronto. Na linha do tempo termina aí o Antigo Testamento. Esta informação é muito importante. Acabou na linha do tempo o Antigo Testamento e nós estamos mais ou menos em 400 anos antes de Cristo. Este período do final do Antigo Testamento, do tempo até Mateus, tem mais ou menos 400 anos, que nós chamamos período interbíblico. O que é o período interbíblico? Termina com o Antigo Testamento e começa com o Novo Testamento. Agora, interessante, um detalhe que eu não falei importante, nós vamos terminar a Bíblia, o Antigo Testamento, no Império Medo-Persa. Nós vamos entrar no Império Grego, e o Império Grego não consta na Bíblia. E depois nós vamos para o Império Romano, porque Jesus nasce no período do Império Romano. Está vendo a lacuna? E neste período de 400 anos, surgem os 7 livros que estão a mais na Bíblia Católica. Lembra deles? Tobia, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus e o acréscimo em Esther e o acréscimo em Daniel. Estes livros não tem na nossa Bíblia, no nosso Antigo Testamento. Só tem na Bíblia Católica. E também não tem na Bíblia oficial do povo judeu. E nós chamamos livros apócrifos, ou seja, são livros interessantes, todo aluno de teologia estuda esses livros, mas não são livros inspirados por Deus. E nós, o Instituto Cristão de Pesquisas, ICP, que este ano completa 40 anos no Brasil, produziu uma Bíblia de estudo. O que nós fizemos? Pegamos todos os textos utilizados pelas testemunhas de Jeová, pelos mormons, pelos espíritas, pelos maçons, pelos muçulmanos, 30 grupos que utilizam a Bíblia, que citam a Bíblia, mas não tem uma doutrina igual à nossa, que nós chamamos ortodoxia cristã. Então nós pegamos as citações que esses grupos fazem e fomos colocando no rodapé da Bíblia. A Bíblia é João Ferreira de Almeida, a mais usada no Brasil, pelos evangélicos, é claro. E no rodapé nós estamos colocando o que pensa o grupo e a resposta apologética. Então, quer ver um exemplo? O evangelho que João escreveu no capítulo 14, versículo 28. Lá Jesus diz assim: o Pai é maior do que eu. E a testemunha de Jeová, que nós respeitamos, amamos, consideramos, mas elas interpretam diferente. Elas utilizam esse versículo para dizer que Jesus
é menor do que o Pai. Porque Jesus mesmo disse, olha, o Pai é maior do que eu. Então nós vamos explicar no rodapé por que Jesus disse o Pai é maior do que eu. Nós vamos mostrar que Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. E para cumprir o seu papel de Messias, Jesus se esvaziou, não usava os atributos da divindade. Por isso que ele diz o Pai é maior do que eu. E nós vemos no próprio capítulo 14, quando Felipe pede para Jesus mostrar o Pai, Jesus fala para Felipe, Felipe, eu estou tanto tempo com vocês não conhecem o Pai, quem vem a mim, vê o Pai. E aí, Jesus é o Pai? Não, aí Jesus está falando como Deus, está falando da divindade. E é isso que nós fizemos nesta Bíblia, fomos comentando todos os textos usados por esses grupos. E quando terminou a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 22, nós colocamos esses livros que estão a mais na Bíblia católica. E por que nós fizemos isso? Porque 60% da população brasileira, no mínimo, é católica apostólica romana. E os católicos também estão lendo a Bíblia. De repente não, com certeza você conhece algum católico, tem até na família católico. São pessoas boas, pessoas de bem. Nós amamos todos os católicos, mas no campo teológico, no campo religioso, existem divergências. E estas divergências é que nós apontamos, por que nós não concordamos. Então nós estamos colocamos esses livros, 7 livros, no apêndice e fomos colocando no rodapé. Por que esses livros não são inspirados por Deus? Porque eles contêm erros geográficos, históricos e doutrinários. Então, desta forma, você conversa com o católico amigavelmente, com amor, com carinho, mas vai mostrar com precisão, como nos recomendou o apóstolo Pedro, a razão da nossa fé. Quer ver um exemplo? O católico que lê Bíblia vai citar para você, segundo Macabeus capítulo 12, para defender a oração pelos mortos. Aí nós vamos no rodapé e vamos mostrar por que esse versículo não é inspirado, porque esta prática não é permitida para nós. Nós vamos mostrar na Bíblia, tá bom? Esse é o objetivo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque com esses 3 livros, Esdras, Neemias e Esther, nós encerramos na linha do tempo o Antigo Testamento. Mas com certeza você vai perguntar, vem uma dúvida. As pessoas que não estão familiarizadas com a Bíblia vão ficar com dúvida. Olha, o professor Antônio falou que acabou. Mas eu tenho aqui na minha Bíblia ainda mais 5 livros que ele mesmo falou que são livros poéticos e mais 17 livros que ele mesmo falou que são proféticos. Como é que a Bíblia acabou? Não, mas você tem que observar o que eu disse. Acabou na linha do tempo. Acabou na linha do tempo. Por quê? Porque os livros poéticos nós vamos encaixá-los neste período. E os livros proféticos da mesma forma. Quer ver 3 profetas que são desta época aqui? De Esdras, Neemias e Esther? Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles são contemporâneos, são da época desses 3 livros. Você está conseguindo entender? Você está compreendendo o que eu estou falando? Daí a importância de estudar para entender. Veja o profeta Isaías, ele fala assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Olha que informação importante, eu já sei que ele é da época do rei Uzias. Veja o profeta Jeremias, ele viu Jerusalém sendo destruída, queimada, então ela é da época do cativeiro babilônico. Está vendo como é importante para você situar cada livro da Bíblia no seu tempo. No seu tempo. Então, a Bíblia acabou no sentido histórico, mas ainda temos para estudar, e vamos estudar, se Deus quiser, todos eles, os 5 poéticos e os 17 proféticos. Mas 2 partes nós já dominamos. Tá vendo? E você vai falar, mas por que isso é importante? Tem muitos motivos. Quer ver? Quando o pastor lá da sua igreja lá, o seu líder lá, ele cita aí, olha, no primeiro livro de Samuel, você já sabe que é um livro histórico. Então não adianta você ir lá nos livros proféticos, você não vai encontrar. Não adianta você ir lá nos livros poéticos, você também não vai adiantar
encontrar. Não adianta você ir lá nos 5 primeiros, no Pentateuco, que você também não vai encontrar. Você vai encontrar no bloquinho dos históricos. Tá vendo como facilita? Vamos supor que o pastor vai contar, hoje eu quero ler e nós vamos estudar a história de Sansão. Aí já vem na sua mente, opa, Sansão foi um juiz. Então, livro de Juízes. Olha, hoje nós vamos estudar a história de Otoniel. Otoniel foi um juiz. Então eu vou no livro de Juízes. Olha, hoje nós vamos estudar, aprender com Gideão, como Deus usou Gideão. Já vem na sua mente, ele é um juiz. Você vai no livro de Juízes. Pastor, não, hoje nós vamos entender, nós vamos estudar sobre o profeta Daniel. Não adianta você procurar nos livros históricos, você tem que ir no setor dos livros proféticos, porque Daniel foi um profeta. Consegue entender? Irmãos, abra aí a sua Bíblia no livro de Levítico. Opa, adianta você procurar nos profetas? Não vai encontrar. Adianta procurar no histórico? Não. Nos poetas? Não. Por quê? Porque o livro de Levítico está no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Veja como você tem habilidade agora para estudar a palavra de Deus. Daí a importância da teologia. É isso que a teologia faz. Deixa você mais familiarizado com a Bíblia. E com esses 3 livros nós encerramos. E esses 3 livros abrangem mais ou menos um período de 100 anos. E eles são contemporâneos. Aprendemos também que na Bíblia do povo judeu, o livro de Esdras e Neemias formam um único livro. Nós já aprendemos que na Bíblia do povo judeu são 24 livros. Na nossa Bíblia são 39. Mas o que interessa para a gente é o conteúdo. A divisão foi feita diferente, mas o conteúdo é o que interessa. O conteúdo da Bíblia judaica é o mesmo conteúdo da nossa Bíblia, exceto a Bíblia católica, que tem 7 livros a mais. Está vendo como é importante entender isso daí? Bem, nós aprendemos que eles foram levados por Nabuzaradã, que era o general de Nabucodonosor, mas foram levados cativeiros para a Babilônia. Ou melhor, para a Babilônia. Foram levados para a Babilônia. E é interessante que quando nós chegarmos nos livros proféticos, nós vamos ver que 2 profetas também foram levados para o cativeiro. Daniel e Ezequiel. Olha que interessante, nós vamos aprender onde eles ficaram, lá no cativeiro, onde eles escreveram seus livros. Mas com certeza foi na Babilônia. Nós vamos aprender isso aí. Bem, mas voltando aqui. Aí, o que acontece? Eles são levados para o cativeiro no ano 586. Aí encerra o reino do sul e são levados para o cativeiro. E o Nabucodonosor mandou que o seu general Nabuzaradã deixasse ali os mais pobres, os mais humildes na região, deixou alguém liderando ali. Mas, depois de mais ou menos 50 anos, eles retornam. Mas aí, de repente, você pode perguntar, mas não acabou a Bíblia? Tem ainda mais 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. É verdade, mas eu disse que terminou na linha do tempo. Estes outros livros, nós vamos encaixá-los na linha do tempo. Entendeu? Mas isso a partir da próxima aula. Nós vamos começar agora, a partir da próxima terça, o estudo dos livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Aí você vai entender melhor. E depois nós vamos estudar os 17 proféticos também. Vamos encaixá-los na linha do tempo. Como eu disse, quer ver? Os 3 livros, Ageu, Zacarias e Malaquias, são contemporâneos. São deste período que nós estudamos hoje, de Esdras, Neemias e Ester. Olha Isaías, ele fala, no ano que morreu o rei Uzias. Então é só encaixá-lo naquele período. Veja Jeremias, ele viu a cidade ser queimada, destruída, o cativeiro. Então ele é deste período. Veja como está facilitando o aprendizado. Bem, estou no horário. Olha, utilize esse material para ajudar os novos convertidos. Com certeza aí na sua comunidade, na sua igreja, tem pessoas começando na fé. Passa o meu link.
Fala para a pessoa, pega o celular aí, digita aí PR Antônio Fonseca, tem 1.600 aulas aí, tem aulinhas de hebraico, 60 aulinhas de hebraico ensinando o alfabeto, ensinando o primeiro capítulo de Gênesis, tem aula de teologia, geografia, bibliologia, hermenêutica, escatologia, tem Apocalipse versículo por versículo. Olha, vale a pena. E dessa forma você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Bem, meu tempo já deu, estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.